Amistoso internacional. O Santos poderia se tornar o time brasileiro que mais derrotou equipes estrangeiras na história. Nesse momento está empatada com o gigante Vasco da Gama, né? Diga-se de passagem. Porém, perdeu, né? Perdeu para um adversário forte, um adversário europeu que não tomou conhecimento. Talvez não tão forte assim. Tivemos o reencontro do Neymar com o Xavi Simons, né, que foi emblemático. Os europeus realmente valorizam muito a presença do Neymar e tudo mais. Mas o assunto aqui, ó, galera, eu acho que deveria ser a repercussão não da derrota do Santos em campo, mas as entrevistas pós-jogo, né? Onde o pai do Neymar já não fala mais como se o Neymar fosse continuar, o Neymar já não garante mais a permanência e a renovação do contrato. E eu acho que a entrevista do pai do Neymar piorou meio que tudo ali, né? No mínimo, uma declaração muito infeliz, ô Túlio Ligeiro. Otávio, esse jogo é um amistoso que não vale absolutamente nada. E assim, a única coisa legal aí dessa abertura para falar do jogo é que você trouxe essa informação importantíssima a respeito do Vasco. Fora isso, se o Santos tivesse perdido de 5, tivesse vencido de 2, tudo faz. É relevante, né? Exatamente. É jornalismo, é que fala, jornalismo, informação. Mas assim, cara, o Neymar pai, cara, às vezes parece que a função dele, além de pai, empresário, é de ser meio que um... Sabe aquele meme do soldadinho tomando tiro, bomba, porra toda, tentando proteger alguém? Parece que ele fica se esforçando para as pessoas não gostarem dele, para desviar um pouco do foco dos ataques ao filho, sabe? Sei lá, parece que ele tem um desejo, assim, de realmente falar coisas ao vento, porque eu fico pensando o que ele queria ganhar com aquela entrevista, cara, com aquela, principalmente aquela fala do projeto. Tipo assim, qual era a intenção real dele, sabe? Eu não sei, cara. Cara, eu acho que, na verdade, ele só não sabe se comunicar. Burro, a gente sabe que ele não tem nada, né? Não. Nem um pouco. Muito pelo contrário, né? Eu só acho que ele não sabe se, de repente, se comunicar, se portar frente à câmera, ou, de repente, um momento de pressão acaba falando mais do que devia. Por que eu falo isso? Porque esse mesmo pai, Neymar pai, ele falou pro Ricardinho que o projeto do Santos era muito mais do que 5 meses. E aí depois ele vai lá e fala, não, são só 5 meses. E aí que eu acho que tem um bagulho que é o que me mais revolta. Se jogar, amém. Caralho, moleque, que absurdo. Mano, esse complemento é um absurdo, cara. Deixa eu trazer a aspa certeira. Vamos colocar porque tem gente que tá vendo que talvez não tenha visto. É possível. Tem impeditivo, não tem impeditivo. O projeto do Neymar era ficar 5 meses no Santos. Pra quê? Pra ele se recuperar. Esse é o projeto. Se o Neymar conseguisse jogar, amém. Como o Santos precisou que ele jogasse no Paulista, senão a gente teria dificuldade, a gente teve que antecipar a entrada dele dentro de campo. Isso também fez com que a gente atrasasse o nosso processo de recuperação dele. Entendeu? Mas naquele momento a gente precisava. Agora não, agora a gente está com tranquilidade recuperando, que esse é o primeiro projeto. E o segundo projeto sou eu, na minha pessoa física da NR Sports, ajudar o Santos, junto ao Marcelo Teixeira, a estruturar o clube. Entendeu? Eu tenho certeza que isso já está renovado. Eu vou ficar com o Marcelo até alguns anos, enquanto a gente conseguir resolver. Mas o Neymar não, o Neymar a gente vai decidir, vai depender realmente dele, ele vai fazer as suas escolhas com relação a tudo isso. Cara, primeiro que ele fala o CPF NR Sports, né? No caso é o CNPJ, para início de conversa, né? Não é o CPF. Mas como ele se coloca ali como a figura central da parada, cara, repito, assim, é no mínimo, uma declaração muito infeliz, cara. Além disso que o VH trouxe aí dele mudar o discurso completamente. Então, se jogar, amém. O projeto do Neymar era ficar 5 meses no Santos para se recuperar, se jogar, amém. Essa é a fala dele. Quer dizer que se o Neymar não pudesse jogar um jogo sequer pelo Santos, o Santos ia pagar uma fortuna para ele simplesmente se recuperar no clube, cara. Que loucura é essa, cara? Tem um ponto importante, e aí trazendo o ponto de até questão contratual, né? O Ricardinho falou mais cedo de placa, né? Só para o torcedor entender.
o Neymar ele tem agora uma porcentagem daquilo que entra no Santos. Então, por exemplo, se o patrocínio do Santos lá é 7K, acho que 7K Bet, né? Enfim, o patrocínio lá do Santos, se era 10 milhões o contrato, com a chegada do Neymar passou a ser 20 milhões. O Santos continua ganhando esses 10 milhões, mais 15% dos outros 10 milhões. Perfeito? Ou seja, 1.500.000. O restante aí vai para o Neymar. Então, assim, cara, entre aspas, obviamente é bom para o Santos, mas você tem os gastos com o Neymar. Então, claro. Você tem que colocar na balança o quanto de patrocínio você vai conseguir trazer além do Neymar. Só que, cara, a realidade do Santos hoje é difícil. Eu acho que se criou um universo, um mundo, em que, quando a gente projetava uma chegada do Neymar, eu acho que a gente imaginaria que o Santos, nesse momento do campeonato, estaria muito bem e que essa janela de agora seria uma janela para impulsionar e não para tentar salvar o Santos. Então, cara, eu acho que assim, é um caminho muito perigoso você envolvendo o Neymar nesse momento como empresa do que isso como jogador. Eu acho que se fosse outro cenário, se fosse um cenário mais positivo, seria tranquilo. Esse cenário eu acho muito complicado você conseguir atrair tantas coisas diante de uma catástrofe que pode acontecer, que o Santos ser rebaixado, perder valor de mercado, esse tipo de situação, tá ligado? É que o que me pega mais, cara, é que, vamos supor, é porque a gente não sabe, a gente não trabalha no financeiro do Santos, a gente não sabe dos detalhes e tal, e se realmente essa conta fecha. Mas vamos supor que, beleza, essa conta fecha, como o Santos defende, como o pai do Neymar defende, que o negócio Neymar para o Santos é lucrativo e faz sentido. Beleza, né? Dessa maneira aí que o Vitor descreveu, ele traz mais receita, enfim, uma parte fica com o clube, uma parte fica com o jogador. Só que, a partir do momento que o pai dele fala que, inicialmente, o projeto era só dele se recuperar, cara, que por mais que isso fosse, talvez, verdade lá nos acordos e no entendimento e no plano, que a gente não sabe também, né? Porque ele pode estar jogando pra galera, só para tirar um pouco do peso do que foi até agora. Porra, como é que fica o torcedor do Santos nessa história? Porque o torcedor do Santos, quando o Neymar volta, ele não tá pensando no Neymar para se recuperar. Ele tá pensando no Neymar para recuperar o clube. Ele tá pensando no Neymar para fazer o quê? O Santos voltar a brigar pelo aquilo que ele realmente deve brigar. Por posições melhores na tabela, não sonhar, não pensar em Série B, pensar em título. E aí, porra, de repente vem uma declaração dessa que, sendo para tentar diminuir ou não, sendo cortina de fumaça ou não, pega mal pra caralho, irmão. Se eu fosse torcedor do Santos, eu estaria puto. E aí, antes que o torcedor do Santos venha, porra, mas você não é torcedor do Santos, você não venha falar como sentir, é só uma suposição. Você tentar se colocar no lugar do outro. E se você, torcedor do Santos, não tá se sentindo assim, beleza, tudo bem, beleza. É só aqui uma opinião de como eu ficaria, cara. Eu ficaria realmente chateado porque se sentir enganado, tá ligado? Assim, quase que uma empatia, né? Eu vou ser sincero, se o torcedor do Santos não tá sentindo pelo menos uma dúvida na cabeça, desculpa, você é um otário. Desculpa te falar isso. Desculpa te... Não, eu tô falando sério, pô. Se você em algum momento, e eu acho muito legal a gente ouvir o próprio Neymar depois dessa situação toda, mas nesse momento, pô, é a mesma coisa que minha namorada chega agora e fala assim, ô Lopinho, seguinte... eu tava com você porque você é um cara bacana, você é um cara legal, tal, pô, tem a sua resenha bacana, mas eu achei um cara que é sarado, cara que é gostoso, eu tô indo lá, foi legal esse tempo que nós ficamos aqui, mas agora que já passou essa fase, eu vou com um cara mais legal, tá ligado? Tipo assim, eu me sentiria, se eu fosse o Santos, né, o torcedor, usado, pô. Querendo ou não, ele fala, foi um spa ali, uma casa de repouso pro Neymar. Eu acho que na visão do clube, resumindo muito essa situação aí, o Santos ele é um clube de futebol. Ou ele é uma clínica de recuperação. Se ele fosse uma clínica de recuperação, maneiro demais. Mas qual que é a premissa do Santos? É ser um clube de futebol. Então o cara que vem, ele tem que entrar em campo, cara. Eu acho que assim, esse lance mas contratual... Só para colocar um pouquinho, tá? Por isso que quando eu tava falando, eu fiz questão de ressaltar que a gente não trabalha no financeiro do Santos, porque pode ser verdade que, mesmo que o Neymar não entre em campo, o negócio seja benéfico. É possível, pô. É possível. Não, isso aconteceu. Aí. Beleza. Isso aconteceu lá na primeira passagem do Neymar no Santos, né? Tem o podcast agora do UOL que é fantástico, é muito bom. Aliás,
Quase tudo que eles produzem lá é muito bom. E esse do Neymar, que conta a história do primeiro projeto, como o Santos consegue mantê-lo por mais tempo antes dele ir para o Barcelona e tal, explica isso, né? Que acontece exatamente a mesma coisa. Os contratos de patrocínio que o Santos passa a fechar por conta da NR Sports, etc., o Neymar fica com a grande parcela dos contratos. O Santos fica com 10%, 5% e tal. Só que naquela época o Neymar jogava, né? Naquela época ele entrava em campo, né? Hoje, você fecha um contrato de 21 milhões de reais por mês para o Neymar, para ele ser um jogador de futebol home office, que aparece no escritório uma vez na vida, outra na morte. Por mais que feche a conta financeira, e a gente, repito, não sabe se fecha ou não, eu acho que não faz muito sentido. Tá certo que o Santos passa a lucrar muito mais com o Neymar, tá? Vamos reforçar. Existe um projeto de novos patrocinadores, de revitalização da estrutura do clube, tem muita coisa benéfica nessa história? Sim. Mas que, ao mesmo tempo, e aí entro numa outra seara aqui, coloca poderes do clube, que são inestimáveis, na mão do pai do Neymar. Então, que diz que o projeto é paralelo ao que o Neymar decidir para a carreira, né? O Neymar pai já renovou, segundo ele, né? É como se fosse isso, né? O Neymar pai já tá tudo certo. Eu acho que para quem tinha dúvida, fica muito claro, percepção minha, Otávio Neto, que o plano dele é comprar o Santos. Cara, lembra que você falava disso lá atrás? Esse é um ponto muito importante. Eu acho que ali é um... E até porque eu falei como ele se expressa muitas vezes mal, ou não sabe se comunicar, ou não sabe falar aquilo que tem que ser falado no momento certo. Ali, para mim, é um movimento claro de um começo de uma relação de vou ser o dono do Santos em breve. Uhum. Com certeza, cara. Com certeza. Porque é engraçado que numa dessa ele até trata o próprio filho, e que de fato é verdade, como um jogador que pode ter uma passagem no Santos, mas que a gestão continua, enfim, o cara do dinheiro vai continuar no Santos. Então, assim, cara... Ele já fala como um investidor do clube, sim, pô. Sim. Para pensar, ninguém, e sobretudo o Neymar pai, que é um empresário para lá de bem-sucedido e muito bem articulado em todos os negócios que ele faz, ia fazer isso aí de bobeira, pô. Por mais amor que ele tenha pelo Santos, pô. Ele se converge politicamente ali dentro e ele vai aos poucos pegando mais poder dentro do clube, né? Claro que através de um projeto, que tem o filho dele como cabeça, que é um dos grandes ídolos da história e tal, mas ele já começa a mudar o discurso visando o que pode ser um Santos do futuro com ele lá dentro. Até porque o Neymar não vai jogar para sempre. Não vai jogar para sempre no Santos, nem vai jogar para sempre em qualquer lugar. Então ele já vai mostrando que as duas coisas não são dependentes. Só que, cara, vamos lá, beleza. Vamos tentar focar aqui no filho. O Neymar tá voltando a jogar, tá nesse momento. Inclusive, na entrevista, tanto ele quanto o pai chegam ali a falar de seleção, enfim. O Neymar pai fala, pô, a gente também entende que não é o momento dele voltar, etc. Mas como é que fica o Neymar nessa história? Porque eu fico pensando o seguinte, se tudo que o pai dele vai ali e fala, se aquilo ali nos bastidores já é pré-combinado, se tudo ali tá certo, ou se é meio que ela caralho, sabe? Eu fico na dúvida. Ou, tipo assim, ele foi lá, falou que deu na telha, o pai falou que deu na telha também, e aí depois eles se resolvem. Porque me parece ser uma relação, às vezes, meio estranha, sabe? Parece que eles separam muito o que é o Túlio foi de arrasto, hein? O que é o pai, tá ligado? É que assim, cara, tem um ponto importante que em alguns momentos, inclusive eu vi esses dias um filme péssimo, chamado, acho que é Campeão, sei lá, da Netflix. Seria um jogador do Atlético de Madrid. Mano, é uma merda de filme. Muito ruim, desculpa, mas assim, um lixo de filme. Só que ali mostra, de repente, uma relação justamente disso, do pai querendo ter, enfim, as questões financeiras muito bem já ajeitadas, e o filho que ia na contramão, preferindo, tipo, o futebol como a paixão, tá ligado? Não acho que é isso que acontece. Eu acho até que o Neymar ele tem sim autonomia, né? Inclusive da saída dele do PSG, muito se falou que o pai dele não queria que ele saísse. Mas eu acho que na questão das declarações, inclusive nesse caso, o Neymar deveria falar sobre.
Eu acho que ele deveria, sei lá, não sei se um pedido de desculpa porque ele não pode controlar o que o pai fala. Mas o pior é que quando cara, ele fala, tem que ele se pronunciar piora. sobre isso. Ele tem que falar sobre... mas o que ele falou até agora, ele falou, cara, eu só vou decidir depois do dia 12, não adianta vocês ficarem me perguntando, coisa e tal. Então. Eu acho que acho que o Neymar foi bem no assunto, assim. Não, então, até o momento sim, mas eu acho que ele tem que se pronunciar agora. Ele tem que falar alguma coisa agora. Fala, cara, eu nunca tratei o Santos como muitas pessoas... O Neymar não é... Ele sabe que a interpretação que a galera tira, ainda mais ele. Ainda mais ele. Ele deveria falar. Ele ficou bolado aí porque surgiu um papo de que ele estava se oferecendo pro Flamengo, né? Sim. Ele, inclusive, e aí fez ele algo muito grave, hein? Você viu o que ele fez? Ele desmentiu o Papa. Teve isso. Mas não foi Vossa Santidade. Que tem... mano... foda. E aí mandou lá, FDP mentiroso e tal. Falou que os jornalistas estão cada vez piores, né? Mas daí o Neymar errou aí também, né? Mas é a pior maneira de defender possível, né? É porque, tipo, a imagem que ele transparece acaba sendo essa, e ele é um cara que se coloca muito mal nas opiniões dele, não no sentido de opiniões ruins, tá? De esclarecer, é isso que você tá falando agora. Ele poderia vir e deixar muito claro que, não, tô fechado com o Santos, se eu for ficar aqui é só com o Santos, minha cabeça tá aqui, em jogar, tá em campo e tal, enfim, tentar mostrar mais isso pro torcedor, né? Porque, querendo ou não, se de fato foi isso, de vamos ficar aqui recuperando e não vou jogar, deveria ter sido falado, vai ser algo, de repente, lucrativo em termos de patrocínio para o Santos, em algumas outras situações, financeiramente falando. Mas, como atleta de desempenho ali, eu não vou jogar, não vou participar. Então, Lapinho, mas se você faz isso, o patrocínio não vem, né, irmão? Porque, pensa só, se eles abrem o jogo... Ninguém quer ver o 7 Cabete estampado no Barreal, irmão. Eu sei. Exatamente. Se eles não abrem o jogo, a parada não funciona. Aí a conta não fecha. Você tem que vender a ideia de que o Neymar vai ser, de fato, jogador e tá voltando para entrar em campo e não que ele tá voltando só para se recuperar. Sim. Mas quem toma no cu no final das contas é o torcedor, né? Que projeta e que sofre pra caramba. Negócios. E o patrocinador também, né? Que tava esperando ver o Neymar 20 partidas em campo e vai ver 3. E aí, vamos lá. Amém, a gente né? tá com... Será que a gente vai voltar a falar do Neymar jogando nesse programa? Ficou o Santos, né? Eventualmente a gente vai. Mas é porque... Será que ele vai ficar? Será que vai dar tempo do Neymar voltar a ser assunto aqui no Dissola? Porque fatalmente ele será como jogador do Santos. Ele não foi não convocado pelo Ancelotti à toa, né? Eu acho que isso aí foi ótimo, tá? Também. Para ele também. Eu acho que tem um grande potencial disso aí criar um efeito positivo na postura dele. Vamos ver. Eu também acho. Você aí, o que você acha? Deixe seu like, deixe seu comentário. A gente volta a qualquer momento falando bobagens, groselhas ou até coisas sérias aqui no Dissola, porque esse programa é assim, né? Você não sabe o que será do próximo vídeo, o que te aguarda nessa esquizofrenia que é o Dissola.